E meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Bruno, pastor da Igreja do Betel Brasileiro aqui na cidade de Patos. Estamos aqui nessa manhã para iniciar uma série de devocionais que terá por tema Sementes da Fé. E esses devocionais terão como objetivo nos fortalecer durante esses dias de crise que estamos vivendo. E hoje, a nossa palavra está aqui no profeta Isaías. O tema de hoje é aproximação. E vamos ler Isaías capítulo 6, dos versículos 1 a 8, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos e amados, nós precisamos entender que uma das coisas mais importantes da vida cristã é o nosso relacionamento diário com Deus. Há uma grande diferença entre andar com Deus e apenas crer em Deus. Para alguns, a vida cristã se resume a algumas visitas ao templo em algum determinado dia da semana ou a participação de algum evento festivo em alguma determinada igreja. Já para outros, a vida cristã é um relacionamento de intimidade, um relacionamento de obediência e um relacionamento de amor. Precisamos lembrar que a distância que estamos de Deus definirá a nossa qualidade de vida. Quanto mais perto de Deus nós vivemos, mais felizes nós seremos. Quanto mais perto de Deus somos, mais paz nós teremos, mais satisfeitos nos sentimos, mais fortalecidos estamos. Porém, quanto mais distantes do Senhor nós vivemos, mais fracos, mais vazios, mais insatisfeitos nos sentimos. Por isso é importante nos aproximarmos de Deus. Esse texto é muito conhecido, Isaías capítulo 6, e ele tem um contexto interessante, começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Foi no ano da morte do rei Uzias que o profeta Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. O rei Uzias foi um rei que governou sobre a nação de Judá num período de 52 anos. Governou muito tempo. Trouxe um período, uma liderança muito... trouxe muita paz, muita prosperidade. Foi um período de muita estabilidade para a nação de Judá. O povo viveu dias felizes, dias prósperos. Só que agora esse rei tinha morrido. No ano da morte desse rei, imagine como estava a nação. Talvez o povo estava meio ansioso, o que é que iria acontecer, temeroso, o que vai ser daqui por diante conosco, se aquele rei que durante tanto tempo cuidou bem de nós, fez a nação prosperar, agora ele já não existe mais. Então, basicamente existia uma crise por detrás desse encontro, uma crise que tinha se instalado, um temor, uma ansiedade, uma instabilidade no coração, na mente do povo e também na nação em todo geral. Então, foi nesse contexto de crise que Isaías ele foi para o templo, e lá no templo ele viu o Senhor. Ele viu uma manifestação gloriosa de Deus. Deus assentado no alto e sublime trono. Serafins estavam ali voando por sobre Deus e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí, naquele momento, diante daquele encontro, o profeta, ele reconhece quem ele é, ele reconhece onde ele estava, e aí Deus envia um anjo, Deus envia os serafins, manda pegar uma brasa ali do altar, com uma pinça, com uma tenaz, e vai lá, toca nos lábios do profeta. O profeta é perdoado, e depois que ele recebe o perdão,
Agora ele ouve uma voz, e essa voz é de Deus, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta agora ele pode atender. Uma vez perdoado, uma vez compreendendo quem era e onde estava, e agora sentindo-se chamado, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é uma palavra, queridos, que nos ensina muito, e eu queria trazer 3 pequenas e rápidas observações para nós, a partir desse texto, que vão nos ensinar sobre a importância de estarmos próximos ao Senhor, de vivermos juntos a Deus, de não perdermos oportunidades para estarmos em uma relação saudável e íntima com o nosso Senhor. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que a partir de Deus, ou é a partir de Deus, que nós conseguimos enxergar corretamente o mundo à nossa volta. É interessante que o profeta disse: estou no meio de um povo de impuros lábios. Estou no meio de um povo de impuros lábios. Perceba que o profeta está perto de Deus, ele busca Deus, ele vai ao templo, Deus se revela para ele, e naquele momento de comunhão íntima e de manifestação gloriosa, naquele momento de intimidade, é revelado para o profeta o que está acontecendo à sua volta. Onde ele está, quem é o povo que lhe cerca. E essa é uma palavra muito instrutiva e pertinente para os nossos dias, que estamos sendo bombardeados com informações. Um dia a gente está pensando de um jeito, outro dia a gente está pensando de outro. São fake news, são informações duvidosas, de caráter duvidoso. Principalmente esse momento não apenas de pandemia, mas esse momento de briga política e de crise econômica. Nós precisamos de discernimento. Nós precisamos enxergar corretamente o que está acontecendo à nossa volta. E se desejamos isso, nós precisamos, assim como Isaías, estar próximos de Deus. Porque é a partir de Deus que nós conseguimos enxergar corretamente o que está acontecendo à nossa volta. É a partir de Deus que a nossa visão é ampliada, que nós ganhamos discernimento para enxergar as coisas como elas realmente são. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos a partir desse texto que quanto mais perto de Deus nós chegamos, melhor análise de nós mesmos fazemos. Quanto mais perto de Deus nós estamos, melhor análise de nós mesmos, nós conseguimos fazer. Perceba que antes do profeta dizer estou no meio de um povo de impuros lábios, o profeta disse: estou perdido. Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu fico pensando, queridos, isso é interessante porque nesse exato momento tem muita gente brigando, achando que o erro está no outro, achando que o problema está no outro, quando na verdade o problema está nele mesmo. Esposas que talvez estejam orando pelos maridos já há meses, dizendo: Deus, muda ele. Sendo que o pivô disso que está acontecendo diz respeito a algo que está errado na vida dela. Filhos orando para que Deus mude os pais, pais orando para que Deus mude os filhos, quando na verdade a falha está em nossas vidas. Mas quando nós estamos pertinho de Deus, quando nós estamos juntos do Senhor, a clareza, a iluminação, a luz da sua santidade inunda as nossas vidas ao ponto de o nosso foco ser mudado. A gente não olha antes para o que está acontecendo na vida dos outros. Mas quando nós chegamos perto de Deus, em primeiro lugar nós olhamos para nós. Nós começamos a discernir quem somos e como estamos vivendo a nossa vida. E esse foco só é mudado quando nós estamos perto de Deus. Porque é a partir dele que nós recebemos essa iluminação para enxergar e para poder ver, para poder identificar as impurezas, as falhas, os desvios de caráter que ainda existem nas nossas vidas. Para que assim tomemos a atitude de buscar em Deus a mudança necessária, primeiro em nós, para depois ser nos outros. Então é importante estarmos perto de Deus, porque em primeiro lugar é a partir dele que enxergamos o mundo à nossa volta. Em segundo lugar, quanto mais perto dele nós estamos, melhor nós conseguimos enxergar a nós mesmos. Quanto mais perto de Deus nós chegamos, melhor análise fazemos de nós mesmos. Em terceiro lugar, quanto mais buscamos ao Senhor, mais recebemos dele revelação do nosso propósito e também da nossa vocação. Versículo 8, quando Deus diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele escuta essa voz e o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse foi
a confirmação do chamado profético de Isaías. Ele estava buscando o Senhor. E isso me faz lembrar que tantas pessoas que nós conhecemos, cheios de dons, cheios de talentos, mas não estão fazendo nada. Não sabem o que fazer, também não sabem para onde vão. Não estão sendo frutíferos. Não estão conseguindo enxergar o propósito e a vocação que Deus lhe entregou, que Deus lhe confiou. O chamado de Deus em suas vidas. Por quê? Porque estão caminhando longe de Deus. Mas quanto mais perto nós estamos, quanto mais buscamos o Senhor, mais Ele revela para nós o nosso propósito, mais Ele revela para nós a nossa vocação. Então, queridos, vamos guardar essa palavra no nosso coração. Aproximação. O segredo é nos aproximarmos de Deus, para que possamos enxergar corretamente o que está acontecendo à nossa volta, para que possamos enxergar corretamente o que se passa dentro de nós e para que possamos também perceber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, guarda essa palavra no teu coração. Tenha uma ótima semana.